Oi, eu me chamo Lidiane Rodrigues, tenho 20 anos e, na real, eu nunca pensei em criar um canal aqui no YouTube. Eu sou meio tímida, apesar de gostar muito de conversar. Bom, eu sempre fui a ovelha negra da família, ainda mais se tratando de gostos diferentes. Eu sou apaixonada pelo gênero de terror, eu sempre fui, sabe? E cresci assistindo muitos YouTubers de terror que contavam sobre lendas urbanas, creepypastas e até relatos sobrenaturais que acontecia com os seus seguidores. E atualmente eu penso em ser essa pessoa, sabe? Essa criadora de conteúdo desse nicho. Sendo bem sincera mesmo, além de fazer daqui o meu espaço, né, que é onde eu posso falar dos diversos temas que eu gosto. Ontem, literalmente ontem, fez um mês que eu comecei a trabalhar com oráculo e magia. E assim, como eu sei que conseguir divulgação nesse meio é meio complicado, e eu entendo bem o porquê, eu mesma vou tentar trazer as pessoas que gostem desse tipo de coisa. Tipo, meio que criar um vínculo, sabe? Porque aqui eu vou falar de várias coisas, inclusive da temática da cartomancia, de magia. Então eu espero que a espiritualidade e o universo me guiem para conseguir chegar bem perto das pessoas com gosto parecido. E que também eu consiga fazer essas pessoas me acharem, sabe? Assim eu espero. Eu me descobri e redescobri várias vezes, várias mesmo. Principalmente enquanto eu tô fazendo a faculdade, que a pessoa meio que precisa de uma renda extra, sabe? Eu faço faculdade de pedagogia, mas sou formada como auxiliar de necrópsia. E sim, são áreas totalmente diferentes. Mas eu quero criar esse canal com um conteúdo que seja bem eu, sabe? Um conteúdo bem Lidiane, que carregue nele a minha essência. E, por exemplo, aqui eu vou falar sobre magia, sobre ocultismo, esoterismo, voodoo, cartomancia. Eu penso em ensinar as pessoas a lerem tarô. Eu penso em ensinar as pessoas a fazerem feitiços, poções, óleos, orações, sabe? Eu também penso muito em contar relatos de terror e até relatos que já aconteceram comigo, sabe? Eu também penso em falar sobre coisas do dia a dia, sabe? Reflexão que mistura com um pouco de psicologia. Assim, meio que falar como é o mundo na minha visão, sabe? Diante dos meus olhos. E eu também gostaria de fazer vídeos sobre culinária, artesanato, costura, eh, lei da atração, que é uma coisa que eu acredito muito, sabe? Então, assim, tudo que eu quero, eu viso atrair, obviamente. Mas eu espero muito, muito, muito conseguir. E eu tô muito confiante, sabe? Segundo o dicionário do Google, ocultismo é o estudo de fenômenos metafísicos, que neles se encaixam as artes ou ciências ocultas, como magia, espiritismo, astrologia. Ou seja, o ocultismo, ele é um conjunto de teorias e práticas cujo objetivo é desvendar os segredos da natureza, do universo e da própria humanidade. O ocultismo, ele trata de um tipo de conhecimento que está além daquilo que a gente vê, sabe? Então é basicamente estudos metafísicos, coisas que vão além da física, coisas que as pessoas tentam se especializar, tentam aprender sobre para ter um controle maior. Quando eu era criança, eu sempre fui diferente, sabe? Eu sempre me senti diferente. E hoje eu entendo o porquê. Só que quando eu era criança, era mais complicado porque eu não entendia, né? Até porque a gente vai se descobrindo com o passar do tempo. E assim, eh, na época, algumas coisas eu não conseguia digerir, sabe? Por exemplo, eu tenho uma tia
o nome dela é Alice, e ela já é falecida. E quando eu nasci, ela já era falecida. Mas muitas coisas ela, quando faleceu, como ela não tinha filhos nem nada do tipo, e ela tinha bastante condição financeira, ela deixou, sabe? E assim, como ela é tia legítima mesmo, irmã da mãe da minha avó, da minha bisavó, é, ela meio que as pessoas da família, como no, o apartamento foi alugado, eu nem sei explicar direito. Mas aí as coisas do apartamento meio que foram dadas assim para as pessoas da família. E lá em casa, na casa que eu morava quando eu era criança, tinha uma penteadeira que era dela. Uma penteadeira belíssima, sabe? Parece aquelas penteadeiras vintage, era bem linda, sabe? Era padrão colonial, a madeira era toda talhada. E assim, você vê que era uma coisa bem, sabe? E assim, às vezes, não tô dizendo que pode ser por isso ou não, mas às vezes, eh, eu via essa minha tia. Às vezes, do nada, tipo, quando ia no banheiro de noite, aí via de relance. Foram poucas vezes, mas ainda assim eu a via. Ou, por exemplo, festa de família, aí eu olhava de canto, lá tava ela, entende? Umas coisas assim. Nunca nada de susto ou coisa do tipo. Era bem rápido e também foi uma das coisas que me marcou. Aí o que é que aconteceu? Teve uma vez, eu nem sabia quem era ela. Teve uma vez que a gente tava vendo as fotos no álbum, e aí eu vi ela, e aí falei, ah, aquela moça que eu sempre vejo e tal. Eu já sabia o que era fantasma, entende? Só que eu nunca. Eu não sei o que eu pensava. Na real, eu acho que eu já sabia assim. Meio que você sente quando uma coisa é física para uma coisa metafísica. E como às vezes eu via ela de relance na minha casa, eu sabia que não podia ser uma pessoa a pessoa, sabe? Tipo assim, quando eu tava vendo esses álbuns, eu falei, né? Ah, às vezes eu vejo ela e tal. E aí a minha avó não acreditou. Tipo, eu não. É claro que ela não iria acreditar, né? Mas eu sendo uma criança, eu achava que ainda tinha possibilidade. Mas assim, ela não acreditou, ela achou que eu tinha visto a foto e tal. E antes de eu ver essa foto, eu tinha comentado que eu via uma moça morena, de cabelo curto, uma senhora já de idade, né? Mas assim, ainda ficou, ah, pode ser a Alice, mas ainda assim, o fato dela já ter falecido há muito tempo e coisa do tipo, supunharam, né? Posso assim dizer, suporam, não sei, mas enfim, deu para entender que eu tinha visto a foto e tava meio que criando coisa de criança para ter o que contar, sabe? Então, assim, muitas das vezes eu via vultos, coisas que realmente eu ficava assustada. E aí, ao invés de procurarem logo uma ajuda, seja médica ou espiritual, logo, logo eu chego nessa parte, as pessoas falavam assim, ai, vai rezar. Só que eu rezava tanto e nada adiantava, sabe? Eu realmente passei um tempo achando que o problema era comigo. Quando eu fiquei mais velha, né? Quando eu fiquei pré-adolescente, as coisas se intensificaram mais. E aí, minha mãe, ela ficou muito preocupada e achava que eu tinha esquizofrenia. Pelos desenhos que eu fazia, eu não comentava porque eu sabia que se comentasse ninguém ou iam me mandar rezar ou ninguém ia acreditar. Então, assim, eu era muito fechada. Aí, às vezes, eu escrevia o que eu estava vendo, que eu sempre fui muito descrita. E, assim, a minha mãe viu. E aí me encaminhou para um psiquiatra. Ela sempre ia comigo. E claro que ela mostrou a ele as coisas e tal. E como um psiquiatra, ele nunca ia acreditar, né? Só que assim, eu tomava uns remédios e ainda me sentia muito mal. Mas ninguém acreditava em mim, sabe? E aí isso fez com que eu fosse parando de tomar. E mesmo assim,
eu continuava vendo tudo, entendeu? E aí eu já fiz aqueles exames de para ver o cérebro, sabe? E deu tudo perfeito. Até que eu fui no centro espírita, que é aqui perto da minha atual casa, que é desde onde eu moro, da minha pré-adolescência até os dias de hoje, que eu tenho 20 anos. Tem os centros espíritas e tem, tipo, uma casa de Umbanda e uma casa de Candomblé. Porém, eu nunca fui para Jaqui de perto da minha casa, eu só fui para o centro espírita. Já fui para uma casa de Umbanda, mas também não é perto da minha casa, mas enfim. Aí o médium disse que eu tinha muita facilidade de ver coisas e também de ouvir. E com o tempo eu fui meio que entendendo, sabe? Que eu era assim e que essas coisas existiam. Tipo, eu não sou uma pessoa doente ou coisa do tipo. É só uma coisa que a pessoa precisa desenvolver para não surtar. Ah, mas você acredita que existe esquizofrenia? Sim, porque é uma patologia clínica. Creio eu, né, que seja esse termo. Mas eu acredito sim. Só que nem tudo é esquizofrenia, assim como nem tudo é mediunidade. Aí pronto. Com o passar do tempo, quando foi mais ou menos em 2017, eu ganhei da minha mãe o meu primeiro tarô, que era um baralho, eu ainda tenho ele e ainda uso ele, mas ele é um baralho cigano. E aí foi quando eu levava ele pra escola, levava ele pra o pessoal da minha família, sabe? Ó, não precisa. As pessoas da escola, elas meio que gostavam, entendeu? Tipo, as minhas colegas gostavam de tirar e tal, era muito legal. Sabe aquela vibe bruxa adolescente? Era assim que eu me sentia. As pessoas da minha família gostavam, só que falavam mal por trás, entendeu? Aí foi isso, sabe? Então, as minhas primeiras experiências com tarô começaram lá em 2017. Na época, o Facebook bombava ainda, sabe? Hoje é mais Instagram. E, tipo assim, com o Facebook tinha muitos grupos. E eu sempre tava neles, sabe? Sempre tava postando. Eu era bem ativa, sabe? Por mais novinha que eu fosse, eu acho, na real, eu tenho certeza que eu tinha uma cabeça mais centrada, sabe? E isso faz parte da pessoa que a gente é, tipo, da forma que a gente vê as coisas. Inclusive, ver mais além, entende? E aí, eu sempre tava postando e tal. Eu tinha um perfil fake na época. E aí, sempre tava postando. E vira e mexe, tipo, vira e mexe não, quase sempre. Eu tirava tarô pra pessoas aleatórias, sabe? E elas sempre falavam, nossa, tá batendo e tal. Então eu vejo que é uma coisa que realmente foi sempre desenvolvida em mim, que eu já, sabe, nasci com esse pezinho no mundo espiritual e dessa forma eu pude ir me identificando, sabe? E aí conheci pessoas muito legais, mas que também o tempo fez a gente se separar, sabe? E assim, eu acho muito legal o quanto pode ser útil, porque às vezes a gente não dá nada, tipo pra tarô, pra oráculo. E aí, eu fazendo isso, eu via como eu podia ajudar as pessoas. Só que esse ano, eu sempre, né, tirei tarô e tal. Só que eu sempre fazia de graça. Eu nunca me senti preparada para trabalhar ou para meio que cobrar, entendeu? Nem para o tarô e nem para as magias, as simpatias que eu fazia, que eu sempre fiz, mas era mais dando assim como um presente. Só que, pô, é uma troca energética tão grande e você gasta com material e coisa do tipo, que querendo ou não, não é só o dinheiro. Mas também não vale a pena ser tudo de graça, entendeu? Tem que ser bom, tem que ter bom senso. Aí, quando foi esse ano, nesses meus desdobramentos, mês passado, eu comecei a ter uns sonhos meio diferentes, sabe? E sempre acordava meio que. Sabe quando a gente acorda
com a sensação de ter ouvido algo, eu não sei, sabe? Mas era meio que tivessem me falado algo enquanto eu ainda estivesse dormindo. E aí eu sempre acordava com a sensação de tipo assim, tenta fazer isso, tenta trabalhar com isso. E aí eu abri o meu Instagram pela primeira vez para trabalho e essas coisas. Só que eu corria tanto, gente, juro. Juro, juro, juro que, tipo, eu ia atrás de um, ia atrás de outro, pedia, perguntava se a pessoa trocava divulgação ou se a pessoa, sabe, meio que me divulgava. Porque, assim, por mais que eu acredite na lei da atração, as coisas vão se encaminhando. Não é caindo 100% do céu, mas elas vão encontrando meios de chegar até você. E esses meios, muitas vezes, não é o prato já pronto, entendeu? E assim, as pessoas que eu fui, tipo, todas, não teve uma que não falasse assim: "Não, não faço". Não arranjei divulgação nenhuma. As pessoas até falavam: "Ah, eu até faço, mas não de perfis parecidos com o meu", sabe? Meio que, tipo, eu até entendo, mas assim, é complexo, porque a gente quer crescer e não tá tendo muito espaço, nem muita visibilidade. E aí, o que é que aconteceu? Eu conheci uma moça, um anjo, sabe, na Terra, que me falou como ela fez para crescer, tipo, ia comentando, ela disse que quando arranja mais clientes é quando ela faz a divulgação paga pelas plataformas, Instagram, Facebook, enfim. E aí ela me aconselhou a fazer o mesmo. Só que assim, na época eu estava tão acabadinha de dinheiro, que a gente fica na neura, né? Quando tá sem muito dinheiro e tal. E tem as obrigações da vida da pessoa, né? Não dá pra muitas vezes a pessoa gastar à toa. E aí eu meio que anotei o conselho, mas eu não fiz. Aí o que é que aconteceu? Teve até uma mulher que eu perguntei se ela postava stories ou coisa do tipo. Ela falou tipo assim. Ah, eu posto stories sim, mas é R$ 300. Um stories R$ 300, sabe? Não bate, entendeu? Mas eu não sou ninguém pra precificar o trabalho de ninguém ou coisa do tipo. E se ela achou justo me cobrar aquilo, tudo bem. Mas eu não paguei. Enfim, aí foi com o tempo, sabe? E aí muitas vezes eu lembrei da minha época quando eu postava no Facebook e voltei ao Facebook e fiz umas postagens no nos grupos que eu já participava, dizendo que era cartomante e que tirava tarô de graça. E claro que de graça todo mundo quer. Se pagando, muitas pessoas já aceitam. Imagina de graça. Eu acho para quem está começando até uma boa, sabe? A pessoa diz assim: ah, a primeira consulta gratuita e tal. Mas quando você já tem uma certa clientela, não vale muito a pena, entende? Porque, como eu disse, é uma troca energética e também tem muito do espiritual. Espiritual de fazer aquela pessoa chegar até você e energética também. E também o que você vai manuseando a carta, o que você vai vendo, a sua forma de interpretar, também influencia, sabe? Você também fica cansado. Principalmente se é uma pessoa que está atordoada de problemas. Você sente, entendeu? É uma conexão, um vínculo que você cria com o consulente, que você sente. Você sente o peso, você sente o desânimo daquela pessoa, sabe? É como se aquilo tivesse nas suas costas. E aí eu conheci muitas pessoas maravilhosas, sabe? Porém, eu queria expandir. E assim eu tô fazendo. Então, como eu já falei, aqui vai ser um canal sobre tudo, desse nicho mais esotérico, do mundo do terror e coisa do tipo. E também eu vou aprender aos poucos, que eu me sinto uma senhora, sabe? Eu nunca postei vídeo assim, editado ou coisa do tipo. Enquanto eu tô gravando esses áudios, eu vou pesquisar como faz eh, os, os aplicativos de edição e coisa do tipo.
porque eu realmente não sei, eu me sinto uma senhora de 97 anos, sabe. E assim eu espero expandir e atrair tanto pessoas que gostem, né, desse nicho, de ouvir histórias de terror, relatos de terror. Eu pretendo também fazer vídeo de culinária, de artesanato, de tanta coisa, sabe. Então eu espero atrair pessoas que sejam iguais a mim, ou iguais não, né, parecidas. E também atrair pessoas que curtam tarô, que curtam a magia, sabe. E por aí vai. E é isso. Eu acho que quando a gente conhece uma pessoa, apesar de eu não estar aparecendo, eu preciso trabalhar com isso, mas apesar de eu não estar aparecendo, a gente vê e percebe a transparência da pessoa, né. Então eu acho que ficaria mais fácil do que confiar numa pessoa que você nunca viu na vida, ou que você não conhece, não acompanha nem nada. Então é isso. Esse foi o primeiro vídeo do canal. Tchau.